Já parou para pensar nisso? A gente pega o celular, liga do Brasil para o Japão, são 18 mil quilômetros de distância. E a conversa rola solta, como se a pessoa estivesse aqui, do nosso lado. Parece mágica, né? Tudo instantâneo. Mas como isso funciona de verdade? Como é que a nossa voz cruza oceanos, atravessa continentes inteiros numa fração de segundo? Bom, é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. E olha, a primeira surpresa é que a resposta não está lá no céu. A maioria das pessoas logo pensa em satélites, mas a verdade está escondida no fundo do mar. Mais de 99% de todo o tráfego de dados do mundo, e isso inclui as nossas chamadas, viaja por uma rede gigantesca de cabos submarinos. Ok, o primeiro passo dessa jornada é uma transformação. O som da nossa voz precisa virar uma coisa que a internet consiga entender, uma espécie de linguagem universal. Pensa assim, a nossa voz é uma onda, uma vibração no ar. Para viajar pela internet, ela tem que ser digitalizada. O microfone do celular capta essa onda, e um conversor lá dentro meio que fatia essa onda milhares de vezes por segundo. E cada uma dessas fatias é traduzida para a língua dos computadores, uma sequência de zeros e uns, simples assim. Beleza, agora nossa voz é um monte de dados digitais. Como é que essa informação se prepara para uma viagem tão longa? É aqui que entra uma ideia genial chamada comutação de pacotes. Nas antigas linhas de telefone, era preciso ter um caminho físico só para aquela ligação. A internet não, ela é mais esperta. Ela quebra a nossa voz digitalizada em pedacinhos minúsculos, os famosos pacotes. A melhor analogia é a de enviar um livro pelo correio. Só que, em vez de mandar o livro inteiro numa caixa, a gente rasga cada página e manda cada uma num cartão postal separado. E o mais louco, cada cartão postal pode pegar um caminho diferente para chegar no destino. E se a gente pudesse dar uma espiada dentro de um desses pacotes? A gente ia encontrar um pedacinho da voz, claro, mas também o endereço de quem mandou e para quem vai, os endereços IP e o mais importante, um número de sequência. É ele que vai garantir que as páginas do livro sejam montadas na ordem certinha lá no final. E como esses pacotinhos sabem o caminho a seguir? Eles usam uma espécie de GPS da internet, chamado BGP. Esse sistema analisa a rede mundial o tempo todo. Se um cabo está congestionado, tipo um trânsito na marginal, ele desvia os pacotes por outra rota. Se um cabo se rompe, ele acha um caminho alternativo. Tudo para achar a rota mais rápida naquele exato momento. Agora que os pacotes estão prontos e o caminho foi traçado, começa a parte mais impressionante, a travessia física. E ela acontece, literalmente, na velocidade da luz. Quando os pacotes chegam na costa, eles entram nos cabos de fibra ótica. E aqui a mágica acontece de novo. A informação, que era um pulso elétrico, vira um pulso de luz. E essa luz viaja por filamentos de vidro puríssimo, mais finos que um fio de cabelo, que estão lá no fundo do oceano. E a que velocidade! Dentro desses fios de vidro, a luz viaja a 200 mil quilômetros por segundo. É difícil até de imaginar. Isso dá mais ou menos 2/3 da velocidade da luz no vácuo. Uma velocidade simplesmente absurda. Só que, mesmo sendo luz, o sinal perde um pouco de força depois de viajar por milhares de quilômetros. Por isso, a cada 80 ou 100 quilômetros, mais ou menos, existem repetidores ópticos no leito do oceano. Esses aparelhos pegam o sinal de luz que já está meio fraquinho, dão um gás nele, amplificam e mandam ele seguir viagem com força total. E o mais genial é que fazem isso sem precisar transformar a luz em eletricidade de novo. Ufa! Depois de toda essa aventura, os pacotes de dados finalmente chegam ao destino. Mas como é que essa jornada toda se conclui e cria essa sensação de que a conversa acontece em tempo real? Lembra dos nossos cartões postais? Quando eles chegam lá no Japão, o processo se inverte. O celular da outra pessoa recebe todos esses pacotinhos, usa o número de sequência para colocar tudo na ordem certa, transforma os zeros e uns de volta numa onda sonora e pronto, o som sai pelo alto-falante. E quanto tempo levou essa aventura toda? A viagem completa, de ida e volta, do Brasil ao Japão, leva em média 200 milissegundos. É menos tempo do que um piscar de olhos. E aqui está o pulo do gato. O nosso cérebro simplesmente não consegue perceber atrasos tão curtos. Qualquer coisa que aconteça em menos de 150 milissegundos, para nós, parece que foi instantâneo. Ou seja, a tecnologia é tão ridiculamente rápida que ela opera abaixo do nosso radar de percepção.
E isso cria a ilusão perfeita de uma conversa em tempo real. No final das contas, uma chamada internacional não tem nada de mágica. É pura física, engenharia e muita, mas muita fibra ótica. É a prova de que a internet, antes de mais nada, é uma obra de infraestrutura monumental. Um triunfo da nossa engenharia que, literalmente, dobrou a geografia do planeta.